Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. No episódio de hoje nós vamos começar uma discussão sobre uma expressão, uma sigla que é muito famosa no mundo de desenvolvimento, todo mundo sabe qual é, que chama SOLID, que é aquela sigla que tem 5 princípios que são supostamente importantes aí pra gente, que é o princípio da responsabilidade única, que é o S, o princípio do aberto-fechado, que é o O princípio da substituição de Liskov, que é o L, o princípio da segregação por interfaces, que é o I, e o princípio da inversão de dependências, que é o D. No episódio de hoje a gente vai falar do S, Single Responsibility Principle. Então vamos discutir um pouco o que é isso, o que é que Bob Martin, que é o criador da sigla aí, quis dizer com isso, e eu quero bater um pouco o que ele quis dizer usando o próprio artigo dele com outras referências que eu colhi. Algumas coisas importantes. Eu sei que ele é um cara muito querido pela maior parte da comunidade, que o Solid, os princípios trazidos pelo Solid são amplamente difundidos no mundo do desenvolvimento, que ele é um cara que tem uma puta de uma autoridade com a gente, por tudo que ele já produziu aí dentro do mundo do desenvolvimento. Mas eu também quero usar o espaço aqui do episódio para trazer reflexão sobre o que é esse princípio da responsabilidade única. Será que as fontes que ele se inspirou, elas quiseram dizer exatamente o que ele diz que elas quiseram dizer? Então, o que foi que eu fiz? Eu vou deixar aqui, se eu não me engano, 12 ou 13 links que eu me baseei para trazer a reflexão, alguns links de autoridades super reconhecidas aí, o próprio Bob Martin, Dijkstra e Parnas, e outros links de como as pessoas em fóruns caem em discussões, sobre o princípio da responsabilidade única. Beleza? Então eu tentei tomar o máximo de cuidado para trazer, o assunto de uma forma que seja, de novo, propositiva, óbvio que com opinião, eu acho que essa é uma das características de dar opinião, de trazer essa reflexão para a gente, mas basicamente é isso. Vamos lá, Então, eu tô aqui falando para você de um artigo que ele escreveu em 2014 no blog dele, cujo título é The Single Responsibility Principle, beleza? E aí eu peguei algumas frases que eu considero que são importantes do artigo para a gente ir refletindo sobre elas. Então, e vou trazer aqui um pouco de código também daqui a pouco. Então vamos lá, A primeira coisa, uma das frases que tem lá escritas no artigo dele, é que ele fala assim, eu vou falar primeiro em inglês e depois eu falo aqui em português, perdão pelo meu inglês atrapalhado. Aí. Martin defines a responsibility as a reason to change and concludes that a class or module should have one and only one the reason to be changed. Ou seja, ele está falando que o módulo deve ter uma e apenas uma razão para ser alterado. E aí depois, o próprio Bob Martin explicou um pouco mais, sobre o que significa ter apenas uma e uma única razão para um módulo ser alterado. E ele fala que esse princípio é sobre pessoas. Então, quando você vai tentar definir a responsabilidade de um módulo, de um pedaço do seu código, a ideia é que aquele módulo seja alterado em função do olhar da pessoa ou do grupo de pessoas que estão intimamente relacionadas, que de alguma forma se tornaram responsáveis por aquele conjunto de alterações. E ele cita diversos exemplos, nesse post dele, ele usa como exemplo a hierarquia de pessoas de cargos executivos numa empresa, CEO, CFO, CTO, COO, dizendo que uma alteração pedida por um CFO não deve refletir numa quebra de funcionalidade num conjunto de módulos, ou de um módulo específico que é, por exemplo, tratado por um CTO. Então ele fala que o princípio da responsabilidade única é sobre pessoas especificamente, como o pedido de uma pessoa influencia no seu módulo. E aí depois, ele fala um pouco sobre uma coisa que não sei se é clara para todo mundo, mas ele fala que o princípio da responsabilidade única, ele foi fundado, ele é baseado no princípio da coesão, que é justamente as coisas estarem
super próxima, né? As coisas fazerem sentido. É um princípio muito comum, né? Dentro de linguagens que são estruturadas ou linguagens que são orientadas a objeto aí, né? Principalmente na orientação a objeto, que ficou mega comum, que a ideia é, você tem um método numa classe e aquele método deveria utilizar os atributos daquela classe. É tão simples quanto isso, coesão. E aí você tem essas métricas, né, de coesão, né, que a galera chama de LCON, né, que é o Lack of Cohesion, que é o quanto falta de coesão nas classes que você tem desenvolvido, perdão. E aí depois ele cita, aí ele entra numa outra seara que ele nesse artigo dele de 2014, né, ele cita Parnas, que já teve dois papers citados no ICSE como papers mais influentes de uma década, né? Então tem esse simpósio internacional de engenharia de software, que vários artigos são apresentados lá. 10 anos depois, eles olham para o que foi publicado, né, 10 anos antes e vê o que daquilo foi mais influente na engenharia de software naquele intervalo de tempo, né? E aí, enfim, mas ele cita Parnas, que é super influente, e ele cita também Dijkstra, que é Dijkstra, eu não sei pronunciar direito o nome, mas que ele também é mega influente. E no paper de Parnas ele fala sobre modularização, e no artigo de Dijkstra ele fala sobre esse conceito de separation of concerns, né? Separação de preocupações, né? Se for fazer uma tradução meio que literal aqui. E aí, Bob Martin tem esse seguinte parágrafo no artigo dele. That's how customers and managers feel when we break things they care. Deixa eu falar de novo aqui, né? Então, that's how customers and managers feel when we break things they care about that they did not ask us to change. Aqui, né? Não ficou bom, então eu vou falar em português. Essa é a forma no que clientes e gerentes se sentem quando nós quebramos coisas que eles se importam muito e que eles não pediram pra gente alterar. Então, ele está querendo dar esse exemplo, né? O CFO, a CFO, não falou nada pra gente, não falou pra gente alterar nada. A gente foi mexer em outro módulo do sistema e quebrou o módulo relativo à estratégia de gestão financeira da empresa. E aí, ele fala assim: This is the reason why we separate concerns. Ou seja, essa é a razão porque a gente separa, né, concerns. Concerns, se a gente vier, por exemplo, se a gente for no Google e der um define em concerns, né, ou se a gente for, né, no Translate, por exemplo, eu estou indo aqui, enquanto eu falo com você, eu estou indo navegar aqui no Google Translate. Então, né, você bota aqui, né, concerns a tradução é para preocupações, né? Então, separação de preocupações. Se você bota só concerns, ele fala aqui, né, que você tem interesse em alguma coisa, então você pode também usar a tradução, né, separação de interesses, beleza? Separação de preocupações, né? Cada um vai traduzindo do jeito que acha interessante. A tradução aqui, né, você encaixa como dá, né, no seu contexto ali. A expressão em inglês é separation of concerns. E aí tem mais a ver até com separação, né, de interesse, por aí vai. E aí ele fala disso no artigo dele, né, que é por isso que a gente separa interesse, né, que é por isso que a gente separa preocupações. Em outro artigo do mesmo Bob Martin, mais antigo ainda, né, quando ele ainda tinha aquele blog Object Mentor ou algo do gênero, ele tem uma outra frase que eu acho muito interessante, que ele fala, que é a seguinte: esse é um ponto muito importante. Princípios não tornarão um mau programador ou uma má programadora num bom ou numa boa programadora. Os princípios devem ser aplicados com julgamento. Se eles são aplicados de maneira rotineira, é tão ruim
quanto se não fossem aplicados, que é uma coisa muito forte, né? Porque é ele sendo o próprio advogado do diabo do que ele está falando. Ele não fala para você que ali que os princípios do Solid você deve utilizar do jeito que supostamente ele explica e que você deve levar aquilo a ferro e fogo como se fosse uma bíblia ou algo do gênero. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, em muitas discussões sobre software, alguém fala sobre os princípios do Solid como se eles fossem inquestionáveis. Como se você não pudesse discordar do que foi escrito ali, sendo que o próprio cara que criou o princípio fala que sim, você deve discordar. Fala que sim, você não deve utilizar de maneira rotineira, que você deve utilizar, entender passar, né, pelo problema, entender se aquilo foi útil ou não, e aí você vai construindo, né, o seu próprio conhecimento sobre aquele problema. Beleza? Então, né, eu tentei trazer aqui tudo que eu achei de interessante, né, quando ele fala de princípio da responsabilidade única. Vem um outro viés aqui, né, que é quando ele fala que nós não, é por isso, tem aquela parte que ele fala, né, é por isso que nós praticamos a separação de interesses, né, a separação de preocupações, né, o separation of concerns. Ele fala que a gente faz isso porque a gente não quer, né, quebrar coisas que não foram pedidas para serem alteradas. E aí, tem algo que, para mim, não está conforme a história. Porque a primeira vez que essa expressão, né, separation of concerns, ou pelo menos a primeira vez documentada e reconhecida aí pela história, a primeira vez que ela foi citada foi no artigo de Dijkstra, né, no paper ali de Dijkstra, que chama On the Role of Scientific Thought, sei lá como pronuncia, né, a expressão, e ele fala assim, em inglês, né, This is what I mean by focusing one's attention up some aspects. Ou seja, né, ele define assim, falando em português que é muito mais claro do que meu inglês, está todo torto aqui, né? Separation of concerns, separação de interesse, separação de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso é focar num aspecto por vez. Fica muito claro no texto dele que quando ele fala de separation of concerns, o que ele está querendo dizer, nas palavras dele, é que você deve, ao invés de você tentar entender múltiplas coisas ao mesmo tempo, você deveria tentar entender, focar em uma coisa por vez. O que não tem nada a ver com o lance de você não, do seu software, né, não ser quebrado em função de pedidos de pessoas que não tem a ver com aquele módulo. Não tem nada a ver, na minha opinião. Você focar em uma coisa por vez, né, a sua atenção, né, quando a gente pensa em desenvolvimento de software, você focar a sua atenção em uma coisa por vez, é você tentar entender uma coisa por vez. O que não tem nada a ver com se fulano ou fulana me pediu uma coisa e esse código e esse pedido gerou uma alteração no módulo, no código, que de alguma forma quebrou o que Beltrana ou Beltrano pediu. Não tem nada a ver. A verdade é essa. Pelo menos para mim, né? E aí tem um outro artigo de princípios de engenharia de software de uma universidade dos Estados Unidos. Eu também deixei o link aqui, né? Eu estou deixando o link de tudo aqui para você mesmo tirar as suas conclusões, obviamente, né? Nesse outro link, ele fala assim, separation of concern, separação de interesses, separação de preocupações, é o reconhecimento da necessidade humana de trabalhar com um contexto limitado. Como descrito por Miller em 56, a mente humana tem uma capacidade limitada para lidar com informações de aproximadamente 7 unidades de dado ao mesmo tempo. Ou seja, né, nesse outro artigo, que também é um artigo interessante, né, com os princípios da engenharia de software, é dito que separation of concerns tem a ver com respeitar o limite do seu entendimento em determinado espaço de tempo. Então você tem que separar os interesses, né, separar as preocupações que o seu código tenta automatizar de forma que aquilo seja mais facilmente digerível. Digerível? Não sei se é essa palavra. Digestível, né? Acho que é sei lá. Que aquilo seja mais facilmente, né, engolido
pela pessoa. E de novo, pode ser que usar o princípio da responsabilidade única ajude, pode ser que ajude. Pode ser que não ajude. O que dá para inferir, pegando a autoridade máxima sobre a expressão separation of concerns, que é Dijkstra, porque foi ele que cunhou o termo, é que ele não quis dizer isso naquele texto. Se ele quis dizer, eu tentei procurar, né, se tinha alguma outra frase dele, alguma outra reflexão dele sobre a mesma expressão. Infelizmente eu não achei. Então, se você tiver achado, por favor, deixa aqui para gerar reflexão. Mas não queria dizer aquilo. E eu, inclusive, fui procurar em fóruns, né? Então, fórum de engenharia de software no Stack Exchange, outros artigos publicados, né, por outras universidades e tal, e todas falam sobre separation of concerns no sentido de facilitar o entendimento dos trechos de código, não sobre modularização. No artigo de Parnas, sim, ele fala sobre modularização, ele fala sobre information hiding, que é uma implementação ali da ideia, né, o que a gente chama de encapsulamento. E aí ele fala, né, olha, você deve fazer um módulo que ele possa ser utilizado em múltiplos aspectos do seu software e que você possa alterá-lo de maneira que os outros lugares não precisem ficar sabendo, né? Então, uma alteração num ponto não deveria gerar alteração no outro ponto, né? Então, a gente está falando também de acoplamento, por aí vai. E aí, acho que esse era um pensamento que eu queria trazer para você, né? Porque no artigo, no vídeo que eu criei sobre... que eu falei, né? Sobre coesão, sobre divisão de responsabilidades pelo olhar da carga cognitiva, né? Que eu deixei código lógica no controller, ou algo do gênero. Veio isso, né? Mas e o princípio da responsabilidade única e tal? Ué, eu concordo e eu discordo. A verdade é essa, né? E o próprio Bob Martin fala que princípio da responsabilidade única, ele fala que tem a ver com coesão. Então, eu prefiro olhar para a coesão, aqui já é a minha opinião, né? Eu prefiro olhar para a coesão, que é fácil de contar, do que olhar para uma coisa que é super subjetiva, que gera uma puta de uma discussão infinita nas empresas, que é essa responsabilidade é daqui, não é daqui, é de acolá e tal. Estou dizendo que não tem valor, muito pelo contrário, talvez tenha. Mas eu acho que gera mais confusão do que solução. Na minha mente, o código tem que ter mais a ver com matemática do que com interpretações o tempo inteiro acontecendo, né? Você tem um momento do código que é a sua gênese, que é quando o código nasce, alguém te pediu alguma coisa que não existe no sistema e você vai começar a fazer. E aí você faz uma primeira versão, uma segunda versão daquela coisa. A partir que a estruturação inicial do código realmente é sujeita à interpretação, porque você pode interpretar, você entendeu a informação, sabe o que precisa ser feito e você vai fazer de algum jeito. Depois que você fez a primeira versão, para mim tudo tinha que ser muito matemático. E é isso que eu estou buscando hoje em dia, né? Então, por que eu estou tentando utilizar muito essa métrica de carga cognitiva, né? Então, essa métrica de dificuldade de entendimento. Porque uma métrica de software de dificuldade de entendimento, que ela pode ser aplicada para múltiplos cenários diferentes, para mim fala muito mais com separation of concerns do que eu fazer, por exemplo, o princípio da responsabilidade única. Porque você já deve ter visto alguém falar que o princípio da responsabilidade única é a sua classe ter um método só. E não é isso. Não é isso. Mas pode ser que seja. Porque pode ser que seu código se limite a um método só e tal. Então, não conversa comigo. A verdade é essa. Então, sim, eu não concordo com o olhar do princípio da responsabilidade única. Não é isso que me guia quando eu estou fazendo um código atualmente. O que me guia quando eu estou fazendo um código atualmente, quando a gente fala de responsabilidade de componentes, uma vez que eu entendi o que eu preciso fazer, eu faço e eu fatio o meu código pensando o quão fácil aquilo vai ser entendido
por outra pessoa. E aí eu estou utilizando essa métrica da medição do entendimento, né, que a gente chama de carga intrínseca, quando a gente olha pela teoria da carga cognitiva, que é como que eu posso ter um jeito lógico, matemático, de contar a dificuldade de entendimento e escalar isso para meu sistema inteiro, pouco importa se ele é pequeno, médio, grande ou gigante. E é isso que eu estou tentando fazer, né? Então, eu separei aqui um trecho de código para compartilhar com você, para tentar falar um pouco disso, né? E talvez uma coisa se conecte com a outra, mas, de novo, o meu olhar não é o princípio da responsabilidade, e sim, o meu olhar é o princípio do entendimento, né? A minha métrica é a métrica do entendimento. Então, eu separei aqui um código para você, né? De um sistema que simula ali um grande e-commerce do Brasil. Vou falar o nome, né? Que é o Mercado Livre, que é um dos projetos que eu utilizei muito para treinar com pessoas Brasil afora, né? E que eu utilizei agora como treino para mim, para conseguir oferecer um material de qualidade para a galera que vai fazer a jornada. Então, aqui tem uma implementação, né, de um fechamento de uma compra. E aqui tem um código do fechamento de uma compra. Eu recupero a compra, aí aqui, né, tem uma tentativa de transação. Então aqui eu faço compra, adiciona transação, e aqui tem o retorno do gateway de pagamento, né, que foi utilizado. Eu salvo a compra, e eu tenho aqui, né, um eventos de nova compra, ponto processa. E aí quando eu vou contar aqui, ó, tá com 1, 2, 3, 4, 5 pontos de carga intrínseca. E aí eu decidi, né, uma das minhas decisões é que para classes que tem estado, né, que são estados que não é de dados, e sim, né, atributos que não são de dados, e sim atributos que são, né, de dependência. Aqui uma menção a Alexandre Aquiles, né, ele que usou essas duas expressões, eu falei, era isso que eu queria dizer. Então eu estou falando, usando aqui, né, me apropriando momentaneamente da frase dele. Então, né, se você olha para um controller, por exemplo, né, é uma classe de fluxo. Geralmente classes de fluxo, como é que você sabe que ela é uma classe de fluxo? Porque é uma classe cujos atributos são atributos muito mais de dependência do que de dado. E nessas classes de fluxo, eu decidi que o limite máximo de dificuldade de entendimento é de 7 pontos. Por quê? Porque na teoria da carga cognitiva fala que a gente tem, né, tanto ela quanto Miller, né, Miller é até um pouco mais liberal, mas ela fala que a gente pode entender, né, de 5 mais ou menos 2 coisas ao mesmo tempo. E eu vou deixar aqui, né, um videozinho linkando para uma refatoração que eu fiz usando esse mesmo princípio, né, para você entender mais como é que eu divido. Beleza? Então aqui eu contei. E aí se você entrar aqui, ó, em eventos de nova compra, tem esse código aqui. Então eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia ter esse código aqui no meu fechamento. Eu poderia trazer esse código para cá. Eu poderia vir aqui, ó, trazer esse código para cá. Por exemplo, aí eu tiro esse aqui e eu tiro esse por enquanto. Aí aqui ficaria, né, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos, 6 pontos do if, 7 pontos do evento de compra de sucesso, e aqui teria 8 pontos, né, do evento de compra de falha. Mas dá para eu ir mais longe, né? Só para eu ir tentando voltar à versão antiga do código para você ver a linha de raciocínio. Aqui no meu, esse aqui é a interface, né? Então aqui tem uma implementação que é nota fiscal. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, ó, e ter aqui, receber injetado uma nota fiscal, né, que tem aqui, né, um evento de nota fiscal, então auto-ired, aqui, né, tô dando aqui o exemplo com Spring, que é o framework que eu tenho, mais porque eu sou mais proficiente aqui, né, então tem aqui, né, a atualização do ranking, então eu venho aqui, ó, tenho ranking, aqui, né, então tem aqui um auto-ired, e eu poderia vir aqui embaixo, né, ao invés de ter isso daqui, eu poderia ter nota fiscal, ponto processa a compra, e o ranking, ponto processa
a compra. Então, se eu viesse fazer a contagem de novo, né? Isso daqui nesse momento não precisa. Perdão. Isso daqui nesse momento não precisa. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, né? E 9 do else. Então, eu teria 9 pontos de carga intrínseca. E 9 pontos supera 7. Então, se 9 pontos supera 7, quer dizer que está difícil de entender para a próxima pessoa que vem olhar esse código. Então, eu sei que eu tenho que reduzir para 7 ou menos. Como foi que eu reduzi? Nota fiscal e ranking é eventos de nova compra. Então, ao invés de ter esses dois aqui, eu vou ter aqui, né? Esse eventos aqui, tem um for each aqui. Aí eu vou tirar aqui essas duas dependências. E pum, tenho esse daqui. Mas eu ainda aqui, né? Tô com 8 pontos. 8 pontos supera 7. E aí, né? Pensa que 7 é o meu limite superior aqui, né? É o meu limite máximo. Então 7 já é meu, talvez, já duro da pessoa entender. Então, quando eu tô em 8, eu já extrapolei. Preciso reduzir. Então, como foi que eu vim aqui e reduzi a brincadeira, né? Eu fiz aqui o evento nova compra e botei aqui, né, o auto-ired e aqui eu tirei esse if, else e botei, né, evento de nova compra, ponto, processa a compra. Reduzi para 5 pontos agora a carga intrínseca daqui. Quando eu reduzi aqui, aí o que foi que eu fiz? Eu dividi as responsabilidades do código, mas não porque eu queria usar o princípio da responsabilidade única. Eu dividi a responsabilidade porque eu queria facilitar o entendimento, porque eu queria facilitar, né? Eu fiz o separation of concerns, que resultou, talvez, em responsabilidades mais próximas, talvez, de única, dos meus componentes aqui, né? Então eu venho aqui, ó, se eu for contar aqui, ó, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos. Então aqui essa classe veio para 4 pontos. E aí se eu vier aqui no se eu vier aqui na nota fiscal, ele tem aqui, né, o código dele de integração. Então tem aqui uma asserção e faz aqui, né, o que precisa ser feito. Então, por que eu quis mostrar esse código? Para você ver que o meu drive é separação de preocupações. Eu quero que a pessoa consiga bater o olho num trecho de código. Eu quero que seja mais fácil de entender, para ela entender. Se isso vai me resultar em módulos que só são alterados, se isso vai me resultar em módulos cujo as responsabilidades estão tão bem divididas que quando uma pessoa pede uma coisa, eu sei que eu posso alterar, que não vai quebrar o módulo de outra, é uma coisa que a gente vai descobrir. Eu acho que vai. Mas, para mim é muito mais interessante saber que eu consigo chegar nesse caminho por um jeito que é lógico, fácil de ser contado, fácil de ser comunicado e fácil de ser questionado, que aí aqui, né, você pode falar 7 pontos, acho que é muito, então o meu limite vai ser 5. 5 acho que é muito pouco, então meu limite vai ser 10. Se eu for fazer um framework, eu acho que a gente pode ser mais liberal, né, com a dificuldade de entendimento, porque geralmente em frameworks quem trabalha mais são pessoas mais experts. Então ela já tem mais esquemas formados na mente, consegue entender melhor as coisas. Então você pode aumentar o limite de dificuldade de entendimento. E é muito mais fácil e você deixa de entrar em discussões infinitas sobre esse trecho aqui, ó, esse módulo aqui, então. E aí você usa os princípios padrões da orientação a objeto, que foi o que eu usei ali, né? Coesão. Então, geralmente, as classes que são coesas têm maior possibilidade de serem mais autocontidas, de sofrerem, né, das alterações que vão ser aplicadas nela, realmente precisarem ser aplicadas nela, ao invés de ser o efeito colateral de outras alterações.
eu usei, né, o princípio do bind dinâmico, né, que em linguagens que são compiladas aí, né, a gente atinge pelo polimorfismo e por aí vai, né? Eu digo, o princípio do polimorfismo significa fazer o bind dinâmico, né, da variável, né? Pode ser que ela se referencie a uma especialização, a outra, ou algo do gênero. Então eu usei princípios básicos da orientação a objeto para dividir as preocupações, os interesses, para usar, né, como ferramenta de divisão da preocupação. Então eu tenho uma métrica clara, que é a métrica do entendimento, e eu tenho as ferramentas que me possibilitam dividir o meu código para que eu consiga atingir, né, esse entendimento. Então eu acho que Separation of Concerns tem muito mais a ver com separação de interesse e preocupações do que com modularização. Para mim, a modularização, do jeito que Bob Martin descreve, é um resultado da separação das preocupações. Beleza? Era isso que eu queria dizer para você hoje. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil de alguma forma. Se você concordou, deixa um comentário aqui falando. Se você discorda ou tem algo a acrescentar, né, de maneira construtiva, deixa aqui de maneira educada, por favor. Beleza? Lembra que a gente ainda está passando pelo coronavírus. Se protege sua comunidade. Vamos passar por tudo isso juntos. E é isso, gente. Tchau!